Olá, como é que você está? Muito boa noite. Esse é o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Caso você tenha assistido aí de manhã, um bom dia, ou à tarde, uma boa tarde. Neste vídeo eu vou abordar uma coisa que eu uso muito, tá? No mercado financeiro. Eu ensino muito isso para os meus alunos, né? Que é as estruturas de Wyckoff, né? Nesse vídeo eu vou abordar de uma maneira um pouco mais simples. Eu vou falar o que é cada coisa, explicar para vocês e mostrar no gráfico, tá? O que seria uma estrutura de acumulação do Wyckoff. Na minha opinião, você tem que entender esse tipo de manipulação de preço porque ele acontece muito no índice, tá? Em qualquer ativo, na verdade. Isso, quando você começa a entender, você acaba de ficar parando de ficar operando igual barata tonta no meio. Tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar a estrutura. Tá? Vamos lá. Isso aqui é a estrutura padrão de Wyckoff. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, o que é cada fase, o que faz cada fase. Tá? Tentar explicar aqui da maneira mais didática possível, tá? O que seria cada fase, né, da estrutura. Então a gente começa aqui por essa primeira fase que se chama PS, que é a preliminar suporte, tá? E eu vou te mostrar isso acontecendo num gráfico, beleza? Tá aqui um gráfico, 5 minutos do mini índice, do dia 12, tá? Do 5. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? As fases. Vamos lá. Começar a desenhar no gráfico. Tá? O preço tem que vir do movimento de queda, tá? Né? Para ser uma estrutura de acumulação, ele tem que vir do movimento de queda. Então a gente tem aqui o preço vindo do movimento de queda. E aqui vai chegar a primeira fase da nossa estrutura, tá? Que seria, né, o preliminar suporte, acontecendo bem aqui, né? E o que é esse preliminar suporte, né? Então, durante essa fase aí de preliminar suporte, os investidores começam a comprar ativos financeiros a preços mais baixos, né? Então, isso aí aumenta a demanda, tá? E ele faz que o preço dê uma pequena subida, tá? Entretanto, ainda vai ter bastante gente vendendo porque o preço vem caindo, correto? Então, ainda vai ter bastante né? Gente ainda querendo vender, tá? Então, o objetivo durante a fase do preliminar suporte é identificar quando o preço dos ativos estão prestes a subir significativamente, ou seja, o primeiro suporte, né? Então, isso pode ser feito observando o volume, né? Se a negociação está aumentando à medida que o preço sobe. Tá? Se houver um aumento significativo aí de volume de negociação, pode indicar, né, que o preço vai reverter, né? Mas se ele vir a cair de novo, isso seria o começo da estrutura, tá? Que seria aí lá o preliminar suporte. Depois vem a fase, tá? Que seria, né, o que? O selling climax. Mostrando aqui na imagem para vocês, né? O que é o selling climax, né? Que é o clímax de venda, né? O selling climax é um evento que vai ocorrer durante a fase A, né? São divididas em 4 fases, né? Então é considerado um sinal poderoso de força do mercado financeiro. Eu costumo dizer que é quando os vendedores já estão vendendo e o comprador entra na parada, né? O smart money, né? Então, esse evento sempre vai ocorrer
após um período de queda dos preços, né? Quando o mercado cai rapidamente, né? Pode ser por notícia negativa ou por pânico, né? Então, nesse momento, os preços atingem níveis baixos e atraentes para o smart money, né? Para o dinheiro inteligente. E é aí que os players grandes entram comprando. Tá? Então, é realmente aí que ele vai começar a fazer a compra dele. Tá? Mas durante o selling climax ainda vai haver uma quantidade grande de venda, né? Porém, os players, né, os compradores profissionais, né, os big players vão começar a absorver, né, e fazer essa compra forte. Fazendo essa compra, para se confirmar, né, tem que começar o início da fase B, né? Aí aqui na imagem a gente vê a fase B, né, que seria aqui o Automatic Rally, o AR, ou seja, o preço ele sobe, né? Sobe bem rápido. Então você tem que entender que sempre depois do Selling Climax tem que vir o Automatic Rally, ó, que deu até um pavio aqui no, né, que é um ponto mais alto, tá? O AR, beleza? Então, o Automatic Rally, ele é um movimento que vai acender o preço depois do Selling Climax. Ou seja, é onde os compradores entram com força, tá? E ele consegue elevar o preço, né? O objetivo dos investidores aí durante o Automatic Rally é identificar quando o preço dos ativos está prestes a atingir seu pico, por isso que ele vai um pouco mais, né? Isso você vai fazendo observando o volume. Aqui eu só estou mostrando a estrutura, tá? Estou mostrando aqui, ensinando como é que é uma estrutura. É bem mais complexo que isso, né? Eu só estou te mostrando as fases para você ter uma primeira noção do que é uma estrutura. E o que ele faz? Ele leva o preço para cima, tá? Só que, quando ele vê que o preço está subindo, o cara que está comprando é que começa a rolar manipulação. Ele mesmo vende, tá? Então, ele fica ali, testando a demanda, testando a oferta, entendeu? E fazendo as compras dele e vendendo um pouco lá em cima. Ou seja, quando ele vê que o preço atinge aqui, ó, um nível, oh, esse preço vai subir demais. Então ele faz uma venda para quê? Para enganar os vendedores, né? Achando, né? Achando que ainda vai cair um pouco, tá? E começa a ocorrer fases que chamam de secundário testes, né? Que é durante a fase B, né? Então, o secundário teste pode ter vários testes, tá? Cada estrutura pode ter vários testes. Esses testes, eles fazem para ver se a demanda ainda está lá. Ou seja, para ver se ainda tem gente querendo vender. Tá? Porque para ele comprar, ele precisa ter gente querendo vender. Então, ele vai fazendo os STs, né? Aqui num caso, ó, esse pavio aqui, ó, logo na sequência aqui, pode se considerar que foi um ST, tá? Ó, secundário teste, tá? Veio, bateu o AR aqui no topo, caiu com tudo, ele veio num nível de preço ainda mais baixo, testou para ver se tem demanda, ótimo, tem demanda, tá? E eu vou comprar, tá? Vou comprar. Essa fase B aqui do secundário teste, ela geralmente é a mais longa, tá? Numa estrutura. Mas pode ocorrer aí de ela não ser, né, tão longa assim, tá? Isso varia. Geralmente ela é a fase mais longa, beleza? Depois pode ocorrer outro secundário teste, por exemplo, isso aqui, entendeu? Pode ser aqui um outro secundário teste ou um spring, que no caso aqui eu acho que aqui foi um
spring, tá? Aqui, beleza? Desculpa o desenho aí. O que é um spring? O spring é um termo utilizado na análise técnica de mercado financeiro. Ele é um padrão gráfico que indica uma possível reversão de tendência, tá? De baixa para alta. Isso chama-se spring, tá? Então, o que acontece? O ativo ele cai abaixo do suporte anterior, tá? Ou seja, ele vem abaixo do suporte anterior, né? E ele testa, né? Geralmente vem com um movimento forte e volta forte, tá? Como é o caso aqui, ó. Ele veio aqui em níveis mais baixos, tá? Ó. Vou até colocar aqui numa outra aqui, tá vendo? Ó? Ele veio aqui em níveis mais baixos, aqui seria o spring, tá? Ele vem em níveis mais baixos para testar se realmente essa, né, é a reversão de tendência mesmo. E se o mercado volta forte aqui como ele voltou, ó, viu como ele voltou forte? Então, aí tá feito o spring. Tem várias maneiras de você identificando isso, tem indicadores, os nossos indicadores ajudam a identificar, tá? Os que eu criei para mentoria e alguns outros, tá? Mas o objetivo dessa aula aqui é só explicar o que é uma estrutura de Wyckoff, tá? Você vê que o desenho é bem parecido e ele acontece várias vezes. Então ele tem a estrutura de acumulação, a de reacumulação, que é menor que a de acumulação, a de distribuição que está sempre no topo, entendeu? E a de redistribuição, que é menor que a de distribuição. Tá? Então vamos lá continuar vendo aqui a estrutura. Depois, né, a gente olha que pode ter outros secundários testes. Tá? Pode ter outros secundários testes. Né? Por exemplo, isso aqui pode ser outro secundário teste. Tá? Isso aqui pode ser outro secundário teste. Ou seja, aqui fica manipulando. Quando começa a bater os níveis aqui, ó, o que o comprador faz? Ele mesmo vende um pouquinho. Só que ele vende menos do que ele está comprando. Tá? E depois tem uma fase, tá, que se chama jump across. Desculpa a letra, gente. The creek. Que é o que? Pular. Ele é um pulo no lago, né? Pulou o lago. Geralmente, você pega a estrutura, linha de suporte do A Automatic Rally, e ele vem e faz um pullback nela. Né? Eu gosto de chamar de jack. Então, o preço vem, dispara, né? Faz o jack, isso aqui é fazer o jack, e depois tudo vira LPS. E aí a estrutura começando a fazer, ó. Toda baixa vai ser um LPS. Que é o quê? Last point of suporte. Beleza? Então vamos aqui. Desenhar a estrutura aqui de novo. Né? Aqui foi o PS. Tá? Vamos lá. Selling Climax. Automatic Rally. Spring. Outro secundário teste, ó, secundário teste. Secundário teste. Aqui
é o Jack. E depois tudo vira LPS, Elastic Point of Support, ó. Então, ele faz essa manipulação do preço aqui. A hora que acaba os vendedores, que os vendedores são vencidos, o que acontece? O mercado, ele dispara, tá? E ele sempre costuma pagar, no mínimo, 100%, tá? Da estrutura. Então, você pega aqui os topos aqui, ó, projetando uma estrutura, ó, deu 100% aqui, ó. Aqui deu 100% no outro dia, aliás. E aqui deu 168, entendeu? Pagou mais que 100%, tá? Então, por isso que são estruturas aí, opa, por isso que são estruturas aí que eu gosto de operar bastante. Olha lá, aqui, ó, se pega daqui, aqui, né? Paga aí, né? 100% da estrutura. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. Deus pegando daqui aqui. Esse eu peguei daqui aqui, tá? Eu gosto de pegar uma média da estrutura, certo? Então, isso acontece em vários períodos gráficos, acontece no minuto, acontece no 5, acontece no 15, tá? Então, é assim que funciona uma estrutura de Wyckoff, tá? Então, aqui, ó, a original aqui, né? Ela vai ser composta aí sempre por 4 fases e depois a quinta que é, né, a fase final, né, que já é a tendência, tá? Então, você pode ir traçando linhas, né, para se guiar, né? Essas linhas você pode traçar no topo do AR, no final do Selling Climax, tá? Você pode traçar as duas e depois as outras duas você traça, né, nos pontos mais altos, nos falsos comprimentos da estrutura, entendeu? Para ter os limites, entendeu? Então, assim, quando o preço vir cair muito, você tem que esperar ele fazer um fundo e um topo. Seria o selling antes de um preliminar suporte. Primeiro você tem que ter uma parada de preço. Por isso que quem compra, tenta ficar comprando fundo, né, sempre acaba, né, prejudicando. Por quê? Porque o cara vai comprar aqui no preliminar suporte, quando tem a primeira parada, entendeu? Mas não é. Aí ele compra e toma na cabeça, entendeu? Então, quando acontecer a primeira parada, você vai deixar passar, mas você já vai ficar esperto, entendeu? Aqui eu já não devia nem estar começando a ensinar, porque aqui eu já estou começando a ensinar como você lida com a estrutura. Então, eu vou dar uma dica aqui. Quando você vir no preço caindo, a primeira parada grande você já fica esperto. Aí espera o preço que ele vai cair mais ainda. Aí você tem que vir, ele vir subindo violento. E quando ele sobe violento, você tem que ver o acréscimo de volume nessa subida aqui, tá? Nas barras de volume. E você vindo ele vindo para baixo. Aí você pode marcar aqui e aqui. E aí você começa a ver se o preço começa a se desenrolar aqui dentro. Se ele começar a se desenrolar aqui dentro, é porque está numa possível estrutura. Tá? E para ser uma acumulação, lembre-se, gente, o preço tem que vir lá de cima. Tá? O preço tem que vir caindo lá de cima. Essa é a estrutura clássica. Tá? Eu estou explicando aqui para vocês de uma maneira mais resumida assim que eu posso, tá? Né? Então, isso é uma manipulação de preço, para quem não sabe, tá? E para ser bem sincero, enquanto você não entender isso, você não vai ser consciente do day trade, você não vai começar a ganhar dinheiro, tá? Você tem que entender que o mercado ele é manipulado, certo? E existem essas manipulações. E geralmente é quando existem essas manipulações que você acaba operando e tomando stop, porque você quer carregar a operação, só que você está dentro de uma manipulação, o preço vai voltar na tua cara. Entendeu? Então tem uma outra forma de se operar isso.
tá? Um outro método que você usa para fazer esse tipo de operação. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tá? Se você curtiu, você deixa o like, compartilha com o amiguinho para ajudar o canal aqui da Trader Progressivo. Tá? Lembrando que nós temos a nossa mentoria. Tá? E na nossa mentoria, nós temos aí 1 ano, que é o mínimo que nós aceitamos por aluno. Todos os dias nós temos salas educacionais. Não é sala de cal, é sala educacional. Uma aula ao vivo junto com o operador. Tá? A gente não fica dando cal, tá? Mas a gente vai tirando as suas dúvidas. Nós temos 2 aulas em grupo por semana e mais as aulas privativas aí para iniciante. Só de conteúdo que a gente... E os fechamentos de mini índice e mini dólar todos os dias, tá? Só de conteúdo que a gente já tem de aulas gravadas, a gente tem mais de 200 horas. E nós temos uma plataforma aí que é bem estilo Netflix, tá? Tem os vídeos recomendados, existe uma comunidade também que você pode postar, interagir com outros alunos, tá? Caso você ainda não queira pagar, não esteja preparado ou convencido, você pode entrar em contato com a gente ou se cadastrar no link que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Desse vídeo aqui. Nós temos conteúdos gratuitos que nós postamos e liberamos, tá? Para quem não quer pagar. Não precisa colocar cartão de crédito, nada. Você vai entrar lá, você vai se deparar com outros conteúdos. Alguns conteúdos são fechados para a plataforma, alguns conteúdos a gente posta no nosso canal do YouTube e você acessa por lá também. Então, se você quiser conhecer, ter acesso a mais conteúdos, tem 2 modos lá que estão liberados, que é para você que não quer começar na bolsa e não entende como funciona a bolsa. A gente ensina até um pouco de macroeconomia, tá? Então, são módulos lá gratuitos. Os 2 primeiros módulos são 20 aulas gratuitas, fora as aulinhas que você tem lá gratuitas. Tá? Você vai ver algumas aulas lá gratuitas lá, para você acessar sem pagar nada. É só se cadastrar lá e fazer parte. Aí, se você gostar do conteúdo, começar a querer aprender realmente como o mercado funciona, aí você vem, paga e dá menos de R$ 240 aí por mês, gente, plano parcelado, para você ter das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, fechamento, que tem, geralmente fechamento dura de 10 a meia hora, cada um, todo dia, mais as aulas em grupos e mais a aula privativa para quem é iniciante, para quem quer começar a pegar, você pode marcar uma aula com o mentor. Então é tudo isso, tá? Os traders que eu sou um dos professores, tá? Eu sou full time do mercado, vivo há mais de 3 anos do mercado full time, opero diversos ativos, inclusive cripto também, tá? Ações, cripto. Porque se você entende como funciona a manipulação do preço, você vai operar. Fora os indicadores que a gente tem, que são indicadores aí para os alunos, entendeu? A gente vai lançar esses indicadores agora pela Nelogica também, para quem quiser pagar, ter um ou outro indicador. Só que o ideal é você ter o pacote completo. E quem é aluno tem direito a todos os indicadores sem pagar nada. Só de indicador aí, pelo preço que a gente está pretendendo vender eles, entendeu? Vai aí gastar mais de R$ 240 pagando eles sozinhos. Todos os indicadores, entendeu? Aluno, você tem acesso, enquanto você for aluno da mentoria, você tem acesso aos indicadores. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo.